Fala galera da torcida tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você a respeito do São Paulo. Informações importantes sobre o áudio vazado de Doutor Duríbio. Mais informações a respeito deste caso você vai conferir aqui no Turbina Tricolor. Teve apuração do Jorge Nicola e eu vou mostrar aqui para você o que foi apurado pelo jornalista esportivo que acompanha a mídia esportiva também do São Paulo. Informações sobre a contratação de Marcos Guilherme no Tricolor. Além dessas informações, nós vamos conferir aqui uma apuração sobre a carreira do Marcos Guilherme, por onde ele passou, quais são os dados deste jogador e se de fato ele pode ser importante para o time do Rogério Ceni. Além disso, nós vamos conferir também informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Luan vai passar por cirurgia na próxima semana, músculo adutor da coxa esquerda, mais uma vez a lesão que tira um jogador do São Paulo. Tudo indica que o Luan não deve voltar até o final da temporada. Se voltar, tem todo um trabalho de preparação no refis, fisioterapia e vai demorar para voltar em alto nível, né? Então, provavelmente 2022 para o Luan já não tem mais possibilidade. Informações do Sub-15 e Sub-17 que começa neste sábado a segunda fase do Campeonato Paulista. O Sub-15 vai ter jogo em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, e o Sub-17 o jogo em São Carlos contra o São Carlense, também no interior do estado. Nós vamos conferir as informações do São Paulo Futebol Clube agora aqui no Turbina Tricolor. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e também deixa o seu like para fortalecer aqui o canal. Muito obrigado pelo seu joinha, pelo seu gostei. Nós vamos agora conferir as informações do São Paulo Futebol Clube. Informações do Marcos Guilherme. O São Paulo já parece que está fechado com este jogador. Informação do canal do Jorge Nicola. Tudo indica que o São Paulo está esperando apenas a rescisão de contrato com o Internacional e assim que fechar essa rescisão, ele vai ficar livre no mercado. O São Paulo pode contratá-lo. Ele tem um contrato até 30/6. Nós já estamos aí no dia 18 praticamente. Então, o São Paulo vai estar aí contratando um novo jogador. O Marcos Guilherme tem apenas 26 anos. Ele nasceu no dia 5 de agosto de 1995 em Itararé. O jogador brasileiro tem 1,73 m de altura e joga pela ponta esquerda, a posição original do jogador. Teve passagem pela seleção sub-20 do Brasil, foram pelo menos aí 5 jogos com a seleção e ele teve 4 gols. O valor de mercado do jogador hoje, de acordo com o Transfer Market, está em torno de 2,5 milhões de euros, tá certo, galera? Conforme aqui informações, ele pertence, os direitos federativos do jogador pertencem ao Santos, que tem aí o contrato até 30/6 de 2022. Desempenho por clube. O jogador teve várias passagens: Atlético Paranaense, Santos, Internacional, o Al-Wahda, né, o Meca dos Emirados Árabes, o São Paulo, o Dinamo Zagreb e o Dinamo Zagreb 2. Tá certo? Ele teve 89 jogos com a camisa do Atlético Paranaense, 8 gols, 8 assistências, 7 cartões amarelos e 2 vermelhos, 6.124 minutos em campo. Pelo Santos, 56 jogos, 8 gols, 4 assistências, 8 cartões amarelos, nenhum vermelho, 4.001 minutos em campo. Pelo Internacional, 49 jogos, teve 3 gols, 4 assistências e 6 cartões amarelos, 2.378 minutos em campo. Pelo Meca, ele teve 44 jogos, 10 gols, 4 assistências, 5 cartões amarelos, nenhum vermelho, 3.619 minutos em campo. Pelo São Paulo, na passagem que ele teve pelo Tricolor, foram 28 jogos, 6 gols, 1 assistência, 2 cartões amarelos, 2.147 minutos em campo. Pelo Zagreb, ele teve 13 jogos, nenhum gol, 1 assistência, nenhum cartão, 582 minutos em campo. E pelo Dinamo Zagreb 2, ele teve 2 jogos, apenas 1 gol, 166 minutos em campo. No total foram 281 jogos, 36 gols, 22 assistências, 28 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos, 19.000
e 17 minutos em campo, né? O Marcos Guilherme é pretendido pelo Rogério Ceni, que procura um jogador de velocidade, né? E mais uma vez o jogador aparece como opção para o São Paulo Futebol Clube. Pelo Campeonato Brasileiro, ele tem aí pelo menos 173 jogos, 18 gols marcados, 13 assistências, 17 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos, né? 82 com o Atlético Paranaense, 36 jogos pelo Santos, 28 pelo São Paulo e 27 pelo Internacional, né? A melhor partida ou melhor atuação, né? Aí foi pelo Atlético Paranaense, que ele teve 7 gols e 8 assistências, a melhor média do jogador, né? Pela Copa do Brasil, ele atuou pelo Santos e pelo Internacional, tem um total de 9 jogos e apenas 1 gol e 1 assistência. Pela Copa Libertadores foram 14 jogos, 13 com a camisa do Internacional e 1 pelo Atlético Paranaense, 2 gols marcados pelo Inter e 2 assistências pelo Internacional. Pelo Atlético Paranaense, nem gol, nem assistências. E aí pelo Dinamo Zagreb, né, ele tem pelo menos 11 jogos na partida, na temporada deles, né, na Liga do Emirados Árabes, e aí ele teve passagem também pelo Zagreb 2, né, que foram 2 jogos e ele não teve nenhum gol. Mais informações do jogador que são relevantes, importantes para o São Paulo, pelo menos a quantidade de gols e assistências. Na minha opinião, a contratação do Marcos Guilherme é um pouco equivocada pelo São Paulo Futebol Clube, que não tem uma diretriz de contratação eficiente. Mais uma vez a gente vê o São Paulo cometendo vários erros porque falta também eficiência, organização no planejamento do São Paulo para a temporada. Então fica uma dúvida muito grande, né? Se o trabalho do Belmonte, do Rui Costa, do Muricy Ramalho, do Rogério Ceni e do Júlio Casares realmente tem sido um trabalho muito bom. Então, na minha opinião, não é um trabalho bom que toda a diretoria do São Paulo tem feito na última temporada, né? Isso mostra também os dados do São Paulo dentro de campo. Então, mais uma vez, eu acho equivocada essa contratação. Teria muito mais opções, tem muito mais opções no mercado, que talvez pudessem agregar muito mais a esse time do Rogério Ceni, e o Marcos Guilherme agora é mais do mesmo, na minha opinião, até o momento. É um jogador jovem que pode ajudar o São Paulo em alguns momentos, mas o time do Rogério Ceni também precisa melhorar. A evolução desse time do Rogério precisa melhorar. Não dá pra gente colocar todas as esperanças no Marcos Guilherme, que ele vai chegar e resolver o problema de velocidade do São Paulo. Se você for olhar no Santos e no Internacional, as passagens do Marcos Guilherme, é um jogador veloz, que puxa o contra-ataque, mas é um jogador que faz poucos gols por ser um atacante e por ter apenas 26 anos. Então, a nossa visão como torcedor é para que o Marcos Guilherme não seja mais um Nicão, um Rigoni, põe aí quem mais que jogou pelo São Paulo, um Rojas, né? Um jogador que chegue, fique um tempo no São Paulo, não desenvolva o futebol, depois acabe saindo. Então, a nossa visão como torcedor é para que ele não se torne mais um desses jogadores, como o Éder. Então precisa ter uma análise um pouquinho melhor desse scout do São Paulo, quem faz essas contratações, como que é esse contrato do Marcos Guilherme, de acordo com as informações e apurações, né? O jogador vai ter 6 meses pelo São Paulo até o final da temporada. É um salário bem mais baixo do que ele ganha hoje, que atualmente está em torno de 400 a 500 mil reais. E que vai ser um contrato de produtividade. Mas, se você olhar o jogador que está rescindindo o contrato com o Inter, teve uma passagem razoável pelo Santos, o jogador que não consegue se fixar em um clube e ser vitorioso, ele chega no São Paulo com 26 anos, é no mínimo uma contratação duvidosa. Então, dá para a gente aqui classificar a contratação do Marcos Guilherme como equivocada, porque falta planejamento para esse time do São Paulo. Mais uma vez, a gente vai aguardar, vamos torcer para que, se ele chegar de fato no São Paulo, ele consiga evoluir, consiga melhorar esse time do São Paulo, consiga ir bem. O jogador já demonstrou que tem muito carinho pelo São Paulo Futebol Clube, já até falou que é São Paulino, se você olhar no Instagram dele, tem fotos do São Paulo, com a camisa do São Paulo, pelos clubes que ele
passou, mas dentro de campo é outro negócio. Então a gente vai aguardar e vamos ver como que o Rogério Ceni pode colocar o Marcos Guilherme nesse time do São Paulo, se ele vai ser titular, se ele vai ser reserva e em qual momento ele vai poder ajudar o time do Rogério Ceni. Informações da categoria de base: Sub-17 e Sub-15 estreiam pela segunda fase do Campeonato Paulista. Sub-15 e Sub-17 jogam neste sábado às 9 horas da manhã e às 11 horas da manhã. Pelo Campeonato Paulista, neste sábado, o Sub-15 enfrenta o Sertãozinho, tá certo? No estádio Frederico Dalmasco, às 9 horas da manhã. O jogo entre Sertãozinho e São Paulo, pela segunda fase, é a estreia do São Paulo na categoria de base aí do Sub-15. Pelo Sub-17, o São Paulo enfrenta o São Carlense, o jogo que acontece neste sábado, 18/6, às 11 horas da manhã, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. As duas equipes Sub-15 e Sub-17 que têm um bom aproveitamento na primeira fase agora vão para a segunda fase do Paulista. Boa sorte a molecada do Tricolor, que eles consigam a classificação e que a gente possa aí ver mais meninos surgindo no time profissional. Agora a gente vai ver aqui o que falou o doutor Duríbio a respeito do São Paulo sobre o problema do refis e os equipamentos. Além disso, por que ele não ficou no São Paulo? E depois a apuração do Jorge Nicola a respeito deste caso. O Jorge Nicola apurou buscando informações com a diretoria do São Paulo e nós vamos conferir agora aqui. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu tive sempre a melhor das intenções de levar os equipamentos para o São Paulo. O São Paulo não iria precisar dispor de recurso. Só existia um dos recursos que existia, um comodato, para ser pago depois de um ano, e aí seriam inclusive repostos com equipamentos novos. Todos os demais recursos que eu tinha conseguido eram a partir de troca de propriedades de marketing, camisa assinada, entrada de camarote para alguns clientes da empresa, mídia social do clube, tudo aquilo que o clube está acostumado a dar. Iam ser equipamentos de última geração. As razões para não terem sido aceitas, eu vou esperar que a própria imprensa investigue. Eu não tenho como ficar falando porque eles vão me massacrar, vão cair em cima de mim e aí é uma luta desleal, eu contra o São Paulo. Então eu vou deixar que a imprensa investigue. Nos últimos dias, vários de vocês têm me perguntado a respeito da reforma do refis. Ela aconteceu, não aconteceu? Existiram as mudanças no equipamento? E essa conversa se tornou ainda mais forte depois que, nas últimas horas, o Turíbio Leite de Barros, que já foi funcionário dos mais importantes do São Paulo, anunciou sua saída do clube. E alegou que não deixaram trabalhar, que a coisa não anda legal. E muita gente perguntando: e aí, Nicola, como é que tá essa história? Fui ouvir o Tricolor para saber o porquê, primeiro, da saída do Turíbio. Hoje o São Paulo tem chamado o refis de Departamento de Excelência Médica, ou DEM. Turíbio deixou o DEM de acordo com o São Paulo por uma questão de compliance. Para vocês entenderem, o filho do Turíbio já trabalha no São Paulo. E haveria, de acordo com o São Paulo, um conflito a partir da presença de dois. Então, a partir do momento em que o Turíbio exigiu um cargo um pouquinho mais importante, o São Paulo comunicou a ele que ele estava fora. Tem mais. O Turíbio também revelou que pessoas não gostam dele. O São Paulo vê de outra maneira. O São Paulo entende que ele questionava demais o trabalho de alguns, criando vários conflitos entre os 9 funcionários do DEM, do Departamento de Excelência Médica. Sobre os equipamentos, eles foram mudados, melhoraram ou não? São Paulo assegura que vários dos equipamentos novos já chegaram e já tem garantido uma série de melhorias. Já, por sua vez, o Turíbio afirma que os equipamentos que ele tinha conseguido chegariam e o São Paulo abriu mão desses equipamentos. O São Paulo explica que optou por esse caminho porque os equipamentos chegariam em comodato, ou seja, num primeiro momento não custariam nada, mas o Tricolor teria de pagar contas, algumas delas bem altas. Tem equipamento de R$1 milhão. E depois de uma avaliação interna que incluiu inclusive gente do departamento de futebol, o Palmeiras, ou melhor, o São Paulo optou por descartar a compra, ainda que em comodato, desses equipamentos extremamente caros. Outros equipamentos já foram adquiridos, já estão em funcionamento, garantindo melhorias. O próprio Rogério Ceni chegou a elogiar o novo modelo de trabalho do departamento médico / físico.
Outra coisa importante, câmeras hiperbáricas. Muita gente perguntando se essas câmeras serão compradas ou não. São Paulo alega que não há sustentação científica para a utilização delas. Então está descartado. Tratamentos à base de equipamentos com laser. Há contraindicações de difícil adequação. Também, segundo São Paulo, algo que justifica mais essas decisões de não compra desses equipamentos. Enfim, coisa dentro de campo parece estar melhorando, de fato as contusões diminuíram e o Turíbio Leite de Barros é página virada no tricolor. O clube que é mal gerido, o clube que toda vez vem sofrendo problemas internos, né? Política e muitas outras coisas aí dentro do São Paulo. Para a gente não falar mais nada aqui que a gente gostaria de falar e para que a gente não tome nenhum processo a respeito desse São Paulo, eu pretendo aqui me calar e deixar você, torcedor, fazer as suas conclusões e escrever aí nos comentários a sua opinião a respeito desse São Paulo. Então, deixa aí o seu comentário, você torcedor são paulino. Se você é torcedor de outros clubes, você também pode dar a sua opinião aí a respeito do tricolor.